Na unidade anterior, nós debatemos o tema de como os primeiros seguidores de Jesus, judeus de nascimento, e depois os cristãos gentios, se relacionaram primeiramente com o seu ambiente judaico, depois com o mundo pagão e finalmente com os cristãos gnósticos. Nessa terceira unidade, nosso tema continuará sendo o cristianismo antigo. Porém, agora, nosso tema será a relação dos cristãos com o Império Romano. Quando Jesus nasceu, quando os seus primeiros discípulos o seguiram, quando os outros discípulos, após a morte dos apóstolos, deram continuidade à sua missão, todos eles viviam em locais que eram dominados pelo grande Império Romano. Um império enorme, violento, extremamente rico e que dominava uma região enorme do mundo antigo, principalmente em torno do mar Mediterrâneo. Como que os cristãos se relacionaram com esse império? Qual foi a relação que eles tiveram com os imperadores, com os magistrados ou com as pessoas comuns? A gente pode pensar em 4 relações iniciais com o império. A primeira relação foi uma relação de ignorância. O império nem sabia quem eram os cristãos, não compreendia a diferença entre eles e os judeus. Eles eram tidos como pessoas difíceis de serem entendidas. A segunda relação entre os cristãos e o império foi marcada pela intolerância. Ou seja, o império começou a adotar algumas atitudes de intolerância contra os cristãos. Perseguições, martírios, prisões, expulsões, desterros. Não foi uma relação que durou muito tempo, mas que em algumas épocas marcou profundamente a vida dos cristãos. A terceira relação entre o império e os cristãos pode ser chamada por uma política de tolerância. O império concedeu aos cristãos o que ele concedeu a todas as religiões do império. Ele tolerava os cristãos. Ele deixava que os cristãos seguissem o seu Deus, que fizessem os seus cultos, que pagassem os impostos. O Império Romano gostava muito de impostos. Então, essa terceira atitude foi uma atitude que trouxe paz aos cristãos. E, finalmente, a quarta atitude é uma atitude de favorecimento. Alguns imperadores se tornaram cristãos, aderiram à fé cristã e começaram a favorecer aqueles que estavam vindo de uma grande perseguição, principalmente a partir de Constantino. Então esse é o nosso primeiro tópico em relação dos cristãos com o Império Romano. Nosso segundo tema dessa terceira unidade é o tema do crescimento do cristianismo. E é um tema que eu gosto muito porque vai demonstrar como que um movimento surgido nos anos 30 do primeiro século, com cerca de 15 pessoas, depois 50, depois 500. No final, 500 anos depois, já dominava o mundo antigo na sua parte oriental e ocidental. Como se deu esse processo de um movimento minoritário que se tornou majoritário? Esse é o nosso segundo grande desafio, de compreender como que o cristianismo cresceu. Há várias explicações para esse crescimento.
Vou enumerar rapidamente algumas. Por exemplo, explicações que tendem a atribuir esse crescimento a um milagre do céu. Possível. Mas será que isso explica tudo? Uma segunda explicação, a superioridade dos cristãos ou do cristianismo sobre o paganismo. O paganismo estava em processo de queda, enquanto o cristianismo estava em processo de ascensão. Então, como o cristianismo se tornou superior, se demonstrou superior, a tendência foi que ele ascendesse enquanto o paganismo declinava. Uma terceira possibilidade explicativa para o crescimento do cristianismo é a ideia do amor fraternal. Os cristãos se amavam uns aos outros e os pagãos ficavam meio abobados com esse amor fraternal e começaram a aderir à fé cristã. Uma quarta explicação, muito boa por sinal, é a ideia de que o cristianismo cresceu por causa das mulheres, que eram as principais seguidoras em número do cristianismo. Então isso é uma boa explicação que vai dar um bom debate durante o curso. E finalmente, a ideia de que o cristianismo cresceu porque houve uma adesão oficial do império a ele. O terceiro tópico que nós vamos tratar nessa unidade é acerca do cristianismo e a decadência do Império Romano. O cristianismo, depois das perseguições, conviveu com o Império Romano por mais 150 anos. O Império vai ser invadido por vários povos bárbaros e vai sofrer um processo de profunda decadência. Como que os cristãos vão lidar com esse processo de crise? Um processo que vai destruir uma civilização que já durava 700 anos, que é a civilização romana. Como que os cristãos vão interpretar esses acontecimentos do final dos tempos? Como que eles vão lidar com as acusações dos pagãos que diziam que os cristãos é que eram culpados pela derrocada do império, porque os deuses romanos estavam abandonando o povo que o havia renegado e o Deus cristão não protegeu o seu povo. Então, nessa terceira fase, a gente vai ver, por exemplo, a emergência de um importante teólogo antigo, Agostinho de Hipona, que vai lidar com toda essa interpretação da crise. Por que esse mundo está em crise? Então, os cristãos vão ter o grande desafio de lidar com o mundo bárbaro, com povos que não têm nenhuma cultura, com povos de línguas diferentes. E o cristianismo vai ter que novamente se refazer, se reinventar. Então, se ele surgiu entre os judeus, depois se fortaleceu entre os pagãos, agora ele vai ter o grande desafio de se reinventar durante o mundo bárbaro. Isso é a ponte para o nosso próximo tema do curso, que é o cristianismo medieval. Um tema desconhecido para a maioria das pessoas, mas que eu convido cada um de vocês a se dedicar à próxima unidade do curso, que é interessantíssima. Obrigado a todos.